na Mulher da Psicanálise, o lugar da Melanie Klein, de outras autoras na psicanálise, tá? Então, vou começar a falar um pouquinho de Dona Melanie Reis, né? Ela é nascida em 30 de março de 1882, né? Então, ela está nascendo junto com a psicanálise. Então, Freud começa a publicar seus textos em 1886. Então, ela tinha 4 aninhos nessa época. Então, ela é nascida em Viena, né? Diferente de Freud, que nasce em outro território ali do Império Austro-Húngaro, ela nasce em Viena e ela tem uma história de vida muito marcante, não só como sujeito, mas também como mulher. Ela é de uma família com 2 irmãs e mais um irmão, com ela formando 4. E é muito interessante pensar nos lugares, né, das mulheres, nas famílias. Ela tem uma irmã que era a favorita do pai, uma outra irmã que era considerada a mais bonita de todas. Ela ficou no lugar, né, a caçula ficou sem lugar, né? Depois foi dita como a favorita da mãe. Aliás, uma relação feminina com essa mãe muito difícil, né? E isso nos faz refletir uma série de coisas, né? Então, pensando nessas irmãs, uma era a favorita do pai, outra era a mais bonita, ela ficou como a favorita da mãe, né, o tal do café com leite, e teve um irmão, Emanuel, com quem ela teve uma relação muito próxima, né, ele foi um influenciador na vida dela, tanto é que depois o marido com quem ela vai se casar é grande amigo desse irmão, né. E aí, nesse comecinho, né, nesse contexto familiar, ela teve uma mãe que negou a demanda de leite para ela teve uma ama de leite, livre demanda, mas ela teve essa restrição de acesso à mãe. Depois disso, ela tem uma perda, uma irmã dela, não é a Sidonia, a outra irmã dela, falece com, acho que 7, 8 anos, com tuberculose. E aí, muito importante, né, colocar a palavra luto na história de Melanie Klein. Melanie Klein é uma mulher muito enlutada, cheia de lutos, né? Até hoje eu publiquei uma frase sobre luto, pensando, né, nesse nosso encontro de hoje, pensando na formação da história da Melanie Klein, né? Quem é essa mulher? Né, que é a pergunta que nos traz aqui. Ela enfrenta esse luto, né, de uma irmã pequena para tuberculose. Depois de alguns anos, ela se casa, né, mas antes desse casamento, ela tem a perda do pai, né, e a perda do pai também causa ali um grande significado para a vida dela. Aí depois ela vai, começa a namorar, né, fica noiva do Arthur Klein, que é de quem ela tem o nome, e ele, o Emanuel que apresenta o casal, ela namora com ele, diz que o Arthur tinha um caráter sombrio de personalidade, então não era um parceiro, pensando no quanto que, não só o feminino, quanto o masculino também, em todas as relações amorosas, afetivas, independente de ser do mesmo sexo, do mesmo gênero ou não, precisam, né, desse companheirismo, e o Arthur não era essa pessoa, ele não era um parceiro dela, um companheiro dela. Aí ela tem a perda desse pai, depois ela tem a perda do irmão por cardiopatia. Então, são 3 lutos graves e importantes na história da Melanie. Partindo disso, ela se casa, né? E aí é muito interessante, numa das correspondências dela para essa mãe complicada, ela relata, ela sempre teve o desejo de ter filhos, ela sempre quis ter filhos, mais do que ter um marido, ela queria ter filhos. E ela descobre na lua de mel a vida, né, de como se faz um bebê. E ela até numa das correspondências ela envia para a mãe falando, né, nossa, se eu soubesse que era tão penoso, tão complicado assim, né, eu teria repensado esse desejo de ter bebês, né, porque ela relata ali uma experiência sexual complicada. Então, aí nós temos, querendo ou não, um outro luto, né, esse eu estou incluindo, né, que é o luto da fantasia, o luto do ideal, o luto do que eu esperei, da expectativa, e o quanto que nós ainda, mulheres até hoje, né, temos em algum lugar na nossa psique essa espera, né,
essa necessidade ou essa vontade de que o outro ocupe este lugar, né, de primazia, enfim, a neurose em si, né. É muito interessante pensar que ela tem essa decepção, como muitas temos até hoje. Então, a gente está falando, né, Melanie Klein completaria agora no dia 30, né, 100 e tantos anos, né, então a gente está falando de uma coisa que parece tão longe, mas ao mesmo tempo está tão perto, né, uma coisa muito presente. Então, por isso que a ideia é a gente falar da Melanie mulher, né. Então, ela tem essa decepção, a ideia de coito para ela é complicada, né, de relação sexual para ela é muito traumática, muito complicada, e ela tem uma filha, depois ela tem um outro filho e depois um filho caçula. E essa mãe, essa figura dessa mãe entra muito importante, uma figura importante, tem um protagonismo na história da Melanie, porque vira o apoio dela, o reforço dela nesse processo, nesse casamento conturbado. Essa mãe dava um apoio para cuidar dos filhos e tal, e a Melanie começa a experimentar, nesses anos iniciais de matrimônio, de casamento, um grande vazio, algumas vezes algumas crises maníacas, não tenho lido na biografia dela algo atrelado à histeria, mas geralmente mais a transtornos maníacos, né? E ela visita algumas clínicas. Ela visita algumas clínicas onde ela tirava férias para se recompor psiquicamente, e enquanto isso a mãe dava esse suporte com esses filhos, né? E sempre ela nessa figura da filha mais nova, da filha caçula, está no lugar da menor, da menos capaz. Essa palavra também é muito importante, né? Num mês como esse, né? Dessa coisa do quanto que é uma tentativa de reduzir o feminino, seja pela sua expressão intelectual, seja pela sua expressão intelectual, profissional, social, emocional e até mesmo sexual. Então, ela vai para essas clínicas, né? Tem esse abafamento da história dela, e ela entra em contato com a psicanálise, né? Então, ela vai ser atendida primeiro pelo Ferenczi, ou Ferenczi, como preferirem. Eu venho de uma escola que eu escuto muito falar Ferenczi, né? O Ferenczi é o primeiro analista dela, ela vai fazer psicanálise com ele, e ele, dentro do contexto da psicanálise, é um dos filhos de Freud, né? Então, Freud tinha dois grandes apoios, né, que ajudam Freud nessa caminhada, desde a formação da IPA, até auxílio mesmo teórico, compartilhar casos, eram frequentes nas reuniões de quarta-feira, e o Ferenczi começa a atender a Melanie Klein. A partir dali ela começa a ler Freud, muitos, né, psicanalistas da época começam a ler Freud pelo livro Interpretação de Sonhos. Ela começa por esse livro, começa a fazer análise com o Ferenczi, e aí é muito interessante porque ela entra em contato com esse infantil. Ela tem um filho pequeno, o Eric, se não me engano, que é o caçula. A mãe dela falece, eu não lembro se na gestação ou o Eric tinha meses ali, então, mais uma vez, um luto, né? Ela está enlutada nesse processo, aí ela tem uma crise, é quando ela vai em busca da psicanálise, que aí é muito interessante, porque ela entra em contato, né, com a psicanálise, começa a estudar, e como era de praxe na época, para você ser aceito numa sociedade de psicanálise, você submetia um trabalho, um paper, um artigo. Ela começa falando de crianças, o primeiro texto dela fala do desenvolvimento de uma criança, porque ela vê naquela criança, naquele filho caçula dela, que tinha meses, ela vê algumas semelhanças da posição em que ela está como uma mulher, né? Uma mulher feita, uma mulher cheia de lutos. Até aqui contamos 4 lutos, pensando na decepção do casamento, 5 lutos, e um psiquismo que está precisando de ajuda, psiquismo que está ali precisando de entendimento, se organizar, precisando de organização. E nesse processo dela estar se organizando, ela entra em contato com a psicanálise, faz muito sentido para ela, e ela se vê nesse infantil. Então, aqui começa toda a trajetória da Melanie Klein dentro da psicanálise, né? Eu não estou aqui com as datas, acho que até tenho aqui. Bem, quem conhece a minha pessoa sabe que eu adoro anotar, eu anoto mesmo,
no papel, no caderno, né? Eu sou mais da velha guarda, não tenho tantos arquivos digitais assim, mas eu preciso ter em algum momento, né? Ela começa em 1918 a fazer análise com Ferenczi, o primeiro texto dela data de 1921, e ela fica alguns anos fazendo análise com ele, e aí ela começa a pensar nesse infantil. Se a gente pensar, 1920 é quando Freud começa a publicar Para Além do Princípio de Prazer, Além do Princípio de Prazer, que é quando ele vai falar da pulsão de morte, né, o que é muito importante, porque imagina, pega uma Melanie que tem uma história tão condenada, de tantas perdas, ela entra em contato com o texto de Freud, que é esse, falando da compulsão à repetição, da pulsão de morte, né, já é um Freud ali de segunda tópica, né, organizando a teoria da libido e das pulsões dele. E isso faz muito sentido para ela quer engrenar na psicanálise e ela percebe, numa criança muito pequena, esse processo de luto, essa sensação de inibição, essa sensação de perdas. Ela não sabe direito ainda o que está acontecendo, mas ela se vê, ela se reconhece. Né? Ao ver um bebê pequeno, uma criança pequena, ela se vê ali tão perdida e desorientada quanto esse bebê. Né? Então, ela começa a investigar, a estudar, e a partir daí começa todo o cânone do pensamento kleiniano, né? Da teoria de Melanie Klein. Porque, pegando a tradição freudiana, a gente olha o infantil a partir do adulto. Né? A Melanie, ela faz um processo diferente, ela observa o infantil pequeno e começa a se debruçar nesses estudos. Claro, começa com Freud, ela em nenhum momento tem a pretensão de desenvolver algo a bel prazer ou de uma forma aventureira, ela vai estudar, ela vai ler Freud, ela vai ler textos como Inibições, Sintomas e Angústia ou Ansiedade, conforme a tradução. Ela começa a perceber que tem uma relação de inibição e crianças muito pequenas. Ela começa a perceber a ansiedade em crianças muito pequenas. Então, ela começa a conjecturar, começa a pensar, a refletir sobre isso. E é muito interessante, né, que eu acho que quem é da psicanálise já conhece, né, os famosos teretetês, as famosas intrigas entre Melanie Klein e Anna Freud, né, que uma tem uma teoria para um lado, a outra tem teoria para o outro, mas independente disso, acho que não é disso que vai se tratar o nosso encontro hoje, mas é importante trazer já uma reflexão, que é a mulher que estuda psicanálise, porque a Melanie parte do infantil, porque ela vê algo ali, né? Ela começa a perceber que tem já uma psique pulsante no bebê, que tem algo ali acontecendo, né? E aí ela vai passando por isso, aí calma que eu nem terminei a parte dos lutos ainda, né? Eu tô indo e voltando no meu discurso. Ela acaba se separando, ela não dá conta do casamento com Arthur, eles se separam, ela se divorcia em 1923. Então, ela começa a trabalhar com psicanálise em 1921, mais ou menos. Ela entra na Sociedade Húngara de Psicanálise, lembrando que o Império Austro-Húngaro, na época, tinha Budapeste na Hungria e Viena na Áustria, mas era um complexo mesmo Império Austro-Húngaro. Então, ela, por causa do casamento, ela foi morar em Budapeste, na Hungria, porque a família do marido residia lá, então ela acabou indo para lá. Mas essa coisa, né, da mulher acompanhar, né, os feitos do marido, a família, enfim, né, a gente vê isso muito até hoje. Ela vai para lá, começa faz o texto dela, o relato de uma análise de criança, ela é admitida como membro em 1919, publica depois oficialmente o primeiro texto em 21, que é o que data do livro dela e dos textos dela. Essa sociedade é uma das mais fortes, porque tinha a IPA de Viena e tinha a de Budapeste, que era a irmãzinha ali do lado. E aí ela sai depois de Budapeste, vai morar em outro lugar, na Hungria, com a família. Em 1923 ela se separa, então mais um luto, né? Então, é muito interessante a gente pensar a importância do luto, né, na trajetória dessa mulher, a Melanie Klein, porque é o que vai embasar muito a teoria dela, inclusive a partir do luto que ela traça toda a ideia de posição depressiva, né? A gente às vezes acredita que a esquizoparanoide vem antes da depressiva, mas não, ela começa pensando na posição depressiva depois que ela traça um perfil anterior, que aí seria a posição esquizoparanoide.
Sei que o nosso objetivo não é entrar em teoria pesada aqui, mas só ver o quanto que o luto, a perda é muito importante para a teoria dela. E a perda não é só morte, embora estejamos num contexto tão complicado atualmente. A perda é todo fim, todo ciclo que se termina. Então, esse casamento dela com Arthur terminou, ela tinha 3 filhos para dar conta, e em 1920 e poucos, ela vai para Berlim, né? Aí ela se torna membro da Sociedade Psicanalítica de Berlim, e lá em Berlim ela encontra um outro pupilo de Freud, né? E que também auxilia muito no processo dela, que é o Karl Abraham. O Karl Abraham alemão, é um dos pupilos de Freud, fazia par com Ferenczi, e ele tinha uma percepção muito interessante, ele havia proposto a Freud a subdivisão das fases, né, da fase do desenvolvimento psicossexual, né, de dividir a fase oral, dividir a fase anal, enfim. E a Klein depois vai acabar realizando isso na própria teoria, atendendo a esse mestre. Ela faz análise com ele, começa em 1924, e em 1925 ele vem a falecer. Então, rir de nervoso, né, gente? Porque para rir de nervoso, imagina, você perder seu analista numa situação, né, enfim. E é algo realmente que deve ser muito doloroso, pensando no vínculo, né, analista analisando. Ela tem essa perda, e aí ela se sente desamparada. Voltando à história de Anna Freud e Melanie Klein, havia uma disputa pela cadeira de psicanálise infantil, porque era algo que os psicanalistas da época não davam muita atenção, não havia muito valor, né? E aí, mais uma vez, depois no final a gente vai falar um pouco, né? Fazer essas relações do menor com o feminino e com o infantil, de quebra. Ela começa... As duas estão ali, né, de gladiando, né, disputando um lugar na cadeira de psicanálise infantil, mas claro que a Ana era a filha do dono da coisa toda, e também ela também estudou o pai, estudou Freud, teve a primazia da cadeira, e a Melanie estava em outros territórios, estava ora na Hungria, ora em Berlim, então ela tinha, assim, umas costas quentes, pensando nesses dois mestres, que foi o Abraham e o Ferenczi. Interessante observar que ela teve, em alguns momentos, esse acolhimento, pensando até nesse desamparo familiar que ela tem, porque morre um pessoal de um lado, do outro lado ela não tem um lugar naquela família, então ela vai encontrar isso na psicanálise. Quantos de nós não encontramos um acolhimento, né, entre os colegas de psicanálise, na própria psicanálise? Então, nesse sentido, ela vai entrar em contato com essa perda do Karl Abraham, e aí ela se vê desamparada, porque ela tinha as costas quentes ali, né? Pensando assim, ela tinha a proteção do Ferenczi, mas ela havia saído ali de Viena, já não estava mais ali naquela região. Aí ela vai para Berlim, depois o Abraham falece, ela também não tem mais essa proteção dele, vamos dizer assim. E ela se vê só, né? E aí, um outro padrinho aparece, que faz parte ali dessa segunda geração, né? Tem Freud como pai da psicanálise, aí vem essa segunda geração, ela recebe um convite do James Strachey e também do tradutor, o James Strachey é o tradutor de Freud para a língua inglesa, e do Ernest Jones, que é o biógrafo autorizado do Freud, para dar umas palestras lá para o lado de Londres, lá para a Inglaterra. Isso acontece em 1925, logo depois que o Abraham morre, porque ela fica em desamparo, ela fica sem um protagonismo na figura, no cenário, psicanalítico, até porque tem um outro agravante no caso dela, porque ela começou a faculdade e não concluiu, então havia uma certa depreciação do trabalho dela por ela ser taxada como a dona de casa, divorciada, com 3 filhos. Nossa, tão semelhante ao cenário de hoje, né? Quantas mães solo sofrem por aí, né? Até a gente ainda confunde esse jargão de mãe solteira ou mãe divorciada, né? Como se ficasse tudo a cabo dessa mãe, né? E é muito interessante até ver isso na própria história da Melanie, porque a Melanie teve filhos, a Melanie foi casada. Então, pensando nesse feminino, ela chegou ao grau
de ter filhos, de ter relacionamentos, né? Por exemplo, não fazendo uma provocação, mas já dando uma provocadinha. A Ana, por exemplo, não teve, ela ficou em volta desse pai, ela orbitou esse pai até o fim da vida dele, né? Então, a Melanie, ela viveu outras coisas desse feminino, que não é obrigatório, obviamente, não é mandatório, mas ela teve experiências, né, na maternidade, até pensando mesmo que a própria maternidade é um processo de nascimento, mas para algo nascer, algo precisa ser encerrado anteriormente. Então, tem sim nascimento e renascimento, tem ciclo sim de morte, por isso que essa ideia do luto é tão importante e cara para Melanie. E aí ela começa em 1926, ela começa a dar umas palestras em Londres, o pessoal lá, pegada britânica, a cultura ali, curte muito o que ela propõe, as ideias dela, que aí, né, já havia publicado acho que uns 3, 4 textos, né, na história da psicanálise, eles acham muita coisa coerente, muita coisa tem a ver, e aí vem o convite de, muda para cá, né, vem para cá, fica aqui na Inglaterra, traz as crianças, né, e vem para cá. E é muito interessante porque é o que ela faz. Então, mais um trânsito, né? Mais uma perda, que ela perde, sai do Império ali austro-húngaro. Tem a questão do idioma também, né? Porque pensar que o idioma materno dela é o alemão, depois, né, provavelmente o húngaro, né, no casamento, aí eu não lembro como é que é esses troncos linguísticos, mas depois ela vai para o inglês. Até ela sofre algumas críticas de alguns outros estudiosos, alguns outros psicanalistas, dizendo que o inglês dela era sofrível, que a escrita dela era, enfim, ruim, e por aí vai. Ela chega lá, vai desenvolver a carreira dela, torna-se membro da Sociedade Britânica de Psicanálise, começa, aí é uma semente plantada que, nossa, aí vira uma árvore maravilhosa, porque na história da psicanálise, eu não sou muito historiadora nesse aspecto, mas na história da psicanálise tem ali, quando você pensa em escola inglesa, não tem como deixar de falar de Melanie Klein, não tem como. Então, muitas pessoas, depois a gente, mais para o final do encontro, também vou falar um pouco dessas provocações teóricas, e lá ela presencia, ela tem uma vida efervescente, ela vai viver lá até morrer, ela é membro, ela publica o seu livro lá, o Psicanálise de Crianças, em 1932, ela já faz amigos, ela cria um gueto, cria uma família dela, e aí ela tem um relacionamento complicado com essa filha mais velha, né, a Melita, que depois vai se tornar psicanalista e fica contra a figura dessa mãe, então mais um luto, né? Então imagina, né, dizem que o luto de filho é um luto complicado, imagina o luto de uma mãe, né, de uma mãe ou de um pai. Né? Principalmente aqui no nosso caso de hoje de uma mãe, que pensando no ciclo natural da vida, né? Primeiro vão os pais, depois vão os filhos. A Melita não morre, obviamente, mas há uma morte simbólica. E aí a gente vai ver a morte simbólica da mãe na teoria de Melanie Klein, do quanto que o simbolismo é importante, o processo simbólico, né? A formação de símbolos é algo muito importante, para a Melanie, inclusive, fazer essa morte simbólica, né, das figuras arcaicas, entrar em contato também com sentimentos considerados baixos e mundanos, como o próprio ódio, né, onde tem amor tem ódio, então lidar com esse lodo, vamos dizer assim, com coisas, aquelas sujeirinhas embaixo do tapete, a gente levanta o tapete, vai deixando lá, depois vai estar uma lombada no meio da sala, que o tapete está aquela lombada. Então, ela começa a desenvolver isso, tem essa ruptura com a filha, e a ruptura fica pior ainda, porque ela vai ter a perda do filho, né? Ela, na década de 30, não tenho aqui o ano exato, ela perde o filho Hans, que morreu numa escalada. E a filha mais velha, esse é o do meio, né? O mais novo é o Eric, inclusive muitas cartas são encontradas na década de 80, no sótão dele, lá tinha umas correspondências da mãe. E é interessante que a filha, né, a Melanie tem uma menina e 2 meninos, essa filha vai contra a mãe e culpabiliza a mãe pela morte desse filho do meio, que estava numa escalada, não tem nada comprovando que tenha sido um autoextermínio, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente, mais uma vez, passa, né, por esses encontros de feminino, né, o quanto que é complicado, às vezes, né, os femininos se encontrarem, mesmo que eles se amem, né? Não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil.
Já é difícil a gente lidar com quem a gente ama, imagina quem a gente odeia. Então, imagina, os abandonos, né, acontecem desde a história da mãe dela, de uma irmã que falece, a outra que era a favorita do pai, então ela não tem um lugar de feminino na história desse pai. Ela não tem o reconhecimento desse pai de que ela tem um lugar na família feminino. Então, ela fica simbiotizada com o irmão, Emanuel, que os passos que ele segue, ela vai tentar. Então, ele tenta medicina, ela quer fazer medicina também. Ele começa a ir para história e artes, ela também vai se aventurar para isso. E depois ele falece, o pai falece, depois ele falece de cardiopatia. Ele tinha grandes questões ali de saúde, até diz-se que havia também algumas questões de ordem mental, né? Então, ela não tem ao que se agarrar nesse sentido. Depois casa-se, tem essa mãe, sempre numa questão de diminuir, você não consegue, você não sabe cuidar das crianças, aquela coisa de deixa que eu cuido aqui, imagina, também nada muito atual, imagina, a gente não vê algumas avós falando, deixa aqui que eu cuido, seja mãe, seja sogra, imagina, isso aqui acontecia lá, gente, isso acontecia bem longe, lá na época de Klein, década de 20, década de 30, imagina que isso não acontece por agora, né, o quanto que é difícil a gente dar conta, a gente poder mandar até na própria cria, né, gente, então, imagina, naquela época isso era mais complicado ainda, embora, pensando em contextos jurídicos, até lá ela se divorciou. A lei do divórcio aqui veio para o Brasil, né? Se não me engano, a lei do desquite é de 77. Depois disso, que vai depois vir o divórcio, aquela situação toda. Então, vamos pensar o quanto que realmente nós estamos tão distantes assim, né? Então, até hoje ainda o divórcio pode ser um tabu. Tem muitas pessoas que estão presas em relacionamentos já supostamente falidos, mas para manter o nome, bom nome do patrimônio. Então, pensar nessa mulher, Melanie Klein, divorciada, mãe solo de 3, psicanalista, que perdeu ali seus padrinhos e está tentando uma vida nova, né, em Londres. E ela chega a conquistar isso, mas tem a perda desse filho, que aí o Hans falece, né? Alguns vão falar, nossa, tem o caso do pequeno Hans do Freud. Pois bem, não sei se tem uma relação direta ou não pensei aqui cronologicamente, mas era o nome do filho do meio dela. Ainda assim, é uma dor, né? Assim, pensar numa mãe perder um filho, isso é algo que, independente de como seja a relação, é uma dor, mais um luto, mais um sofrimento. Então, percebem que a formação da Melanie é uma formação de perrengues, é uma formação de problemas, é uma formação complicada, não é uma coisa de mar de rosas, ao contrário, é mar de espinhos, porque quando você acha que está ficando tudo bem, puf, cara. E aí, como a gente comenta, né, como diz o ditado, né, para piorar um pouquinho a situação, nada que ruim que não possa ficar pior, ela entra em contato, ela vai escrever muitos textos sobre o luto, um deles, né, o luto e as suas relações com estados maníaco-depressivos, entre 35 e 40 ela publica esse texto, e aí, né, nada que não esteja ali resolvido, os Freuds chegam em 38, então vou fazer um recorte aqui da história do Freud, né, em 38 a Gestapo chama na Freud e fala, olha, não dá para vocês ficarem aqui, dá um jeito, enfim. A Ana Freud tem essa reunião com eles não tinham muitos provimentos financeiros, aí a Marie Bonaparte ajudou os Freuds financeiramente, até que uma dor muito grande de Freud foi perder as irmãs em campos de concentração. Ele se muda com a Ana e acho que alguns outros membros da família, não tenho exatamente a ideia de quais, eles vão para Londres. Então, imagina, a Melanie se refaz, cria lá o gueto dela, aí, de repente, vem a galera, né, a escola vienense, na figura do pai da psicanálise, imagina, do Freud, né, uma figura tão importante, e a filha Ana Freud, que também já desenvolveu os trabalhos, ela deixou uma clínica com trabalhos ali pedagógicos, sociais e psicanalíticos para trás de Viena, enfim. Então, eles começam ali, em 38, eles chegam em Londres, aí a Sociedade Britânica de Psicanálise também tem um racha. Tem a galera do, opa, os Freuds estão aqui, vamos voltar a ser ortodoxos freudianos vienenses, porque, como a gente havia falado, já tinha uma tradição inglesa, né, ali, e aí
tem a galera dos kleinianos, então, né, toda a galera dela, Susan Isaacs, Paula Heyman, a Rohan Vieira, enfim, a Hannah Siegel, muitos colegas ali vão ficar do lado dela, e aí a própria filha vai ficar, a filha que já era psicanalista, vai ficar do contra, vai lá para o time dos Freuds, e tem a galera do Deixa Disso, onde inclusive estava o Donald Wood Winnicott, famoso Winnicott. Ele está ali no meio do caminho, né? Ele fica na turma do Deixa Disso, né? Tá tudo bem, tal, que é um pessoal mais, né, em cima do muro. Então, quebra ali a Sociedade Britânica de Psicanálise, tem ali três times, vamos pensar assim. Até também fiz uma publicação recente falando que autor não é time de futebol, que você tem que torcer e defender, honrar a camisa até morrer, porque a gente estuda todo mundo. Então, hoje eu estou falando da maravilhosa Melanie, porque, de fato, eu tenho um apreço muito grande pela teoria dela. Isso também conheci por meio da minha supervisora, que é uma pessoa a quem sou muito grata, que me apresentou a teoria da Melanie, numa época que quase não se falava, assim, sempre se fala de Melanie, mas não numa coisa mais formal, organizada. E, enfim, aí tem essa divisão lá na Sociedade Britânica de Psicanálise e tem toda uma discussão. Aí tem um livro, né? Tá por aqui do lado, ainda bem. Sorte. A Sociedade Britânica de Psicanálise ficou 4 anos discutindo as controvérsias de Melanie Klein e Freud, né? Um livro bacana, raro, de 41 a 45, ou seja, o pessoal passou a Segunda Guerra discutindo Freud e Klein, né? Tem mais nada a fazer da vida. Aí, tanto é que alguns relatam, né? Alguns biógrafos falam que havia bombardeio, barulho de avião, enfim, é o tamanho da Bíblia, né? Enfim, gigante. Isso é muito interessante para a gente perceber o quanto que essa mulher mobilizou a psicanálise, o quanto que ela mexeu, né? A produção dela começa em 21 até 1960, que é quando ela falece. Então, ela tem uma produção textual organizada, um texto ali depois do outro, ela não tem uma produção maciça, como o Freud, né? Uma grande escala, que o Freud tem 23 volumes, ela tem 4 volumes na obra completa dela pela editora Imago, que inclusive é uma outra questão para quem quer ler Melanie Klein, comprar o livro da Melanie Klein, o quanto que é complicado, né? Então, é um desafio, né? Procurar textos dela, até lugares como a Argentina, por exemplo, você vai em qualquer livraria, você acha Melanie Klein, dá com um preço bem bacana, mas aqui a gente encontra os usados e num preço exorbitante. Pensando nesse sentido, voltando à história, o quanto ela mobiliza a teoria psicanalítica, muitos professores na academia falam disso, na tradição mesmo de USP, na tradição de PUC, que é onde hoje eu tenho desenvolvido os meus estudos, então fala-se de Melanie Klein, né? Sempre como uma autora de peso, então as propostas de observar o sujeito, a formação subjetiva dela são muito relevantes e importantes, que abre um longo caminho, não só mas vários caminhos para estudos. E aí entra essa contribuição deste feminino, né? Porque a Melanie Klein, assim como a Doutor, como a Virginia, são pensadoras da psicanálise, mais do que elas não só são pensadoras, elas são desenvolvedoras de teoria na psicanálise, porque mais do que eu falar de psicanálise, Freud fez isso, não sei o quê, a partir disso eu entendo. Não, ela propõe novidades, tem inovações, tem pioneirismo nisso, né? Então, ela vai trazer elementos muito fundamentais e importantes para a gente observar o sujeito, Freud não quis. Gente, Freud não teve uma vida. Ele fez o que ele fez na vida dele, ele viveu a psicanálise até o fim, né? Então, são muitos anos, ele escreveu, produziu, e muitas coisas ficaram, óbvio, né? Então, quando você pensa, a psicanálise de grupo, quem vai falar é Bion, que inclusive vem depois de Klein, né? É um legado dela. Então, assim, muita coisa Freud não deu conta. Então, em seguida, aí tem o Ferenczi, o Abraham, que seria essa segunda geração. A gente pode dizer que a Klein é uma neta de Freud, vamos dizer assim, né, em termos de linhagem, né, de pesquisa e de atendimento analítico. Ela seria uma neta de Freud,
né? No começo ela é bem freudiana, mas ela começa a pontuar o que ela observa e o que ela sente. Então é muito interessante porque ela traz algo diferente, que é o sentir. Então, quando a gente pega o primeiro livro dela, que é batizado com um dos textos mais emblemáticos, né, que é o Amor, Culpa e Reparação, está falando de amor. Aí tem um outro texto, que é da colega dela, da Ron Rivière, que vai falar ódio, culpa e agressividade. Então, assim, vai falar de amor e ódio, vai falar de culpa, né? Vai falar de tentativa de reparação. E é muito interessante, porque ela começa a trazer aspectos que ela não desdiz Freud em nenhum momento, tanto é que ela não é dissidente de Freud, ela nunca foi expulsa da IPA, nem ela, nem os colegas dela, ela nunca saiu da Sociedade Britânica de Psicanálise, ela sempre esteve ali, então ela não é considerada uma dissidente em forma alguma, ela é uma continuadora e desenvolvedora de novas propostas, de novas ideias, e saindo disso, né, ela começa a observar esse infantil muito de perto. E acredito muito que isso é um privilégio por ela ter tido 3 filhos e ela ter, como adulta, como mãe, ter vivido e presenciado 3 possíveis simbioses, né? Então, se a gente tem uma conexão, que depois o Bion vai falar muito de teoria de vínculo, né? Se a gente tem uma conexão tão forte entre mãe e bebê, dos autores que a gente conhece de psicanálise, a Melanie, ela foi uma testemunha. A Melanie, ela experimentou o que era estar no meio de uma simbiose, o que é estar com um bebê recém-nascido, né? O que é um desmame, é um texto, inclusive, que ela publica chamado O Desmame. Então, ela experimenta esse infantil arcaico, ela experimenta esse início pulsante de vida. Então, ela é uma testemunha de seus filhos e depois de outras muitas crianças pequenas que ela atende, às vezes em alguns textos você encontra, falando, eu atendi uma criança de 14 meses, 18 meses, eu falo, gente, é muito pequitinho, 1 ano e meio, né? Mas ela relata, né? Ela comenta, né? Eu atendi tal criança com X meses, então, assim, ela observa algo nesses pequeninos, muito pequeninos, e ela, de alguma forma, justamente por essa experiência simbiótica, ela também vivencia, né? E o quanto que isso, de certa forma, é considerado menos, né? Por muitos estudiosos, por muitas pessoas. Eu, particularmente, já sofri preconceito em alguns lugares, né? Que o pessoal fala, a kleiniana ali, que cuida de criança. Como se atender, né, enfim, criança fosse uma tarefa fácil, ou estudar esse infantil, né, arcaico, fosse também uma tarefa fácil. Então, a gente começa a pensar nessa formação psicanalítica, depois vem autores, depois dela, na tradição inglesa, nós temos outros 2 formadores teóricos também muito importantes e de muito peso, que é o Donald Wood Winnicott, que foi supervisando dela, inclusive, ele cita ela em alguns textos, e depois o Wilfred Bion, que vem para cá, vem para o Brasil, ele tem uma história bacana, que ele passa por aqui na década de 70, e o Bion depois vai desenvolver teoria do continente de conteúdo, vínculo, psicanálise de grupo, né? Ele foi paciente da Melanie durante, acho que 7, 8 anos, né? E tem alguns autores aqui brasileiros que foram pacientes de Bion, então é muito interessante ver essa relação com o analista, né? Essa experiência, e é muito bacana porque você percebe que tem frutos, e tem colheitas, mas muitas vezes a gente escuta um teórico, a gente lê um texto e em alguns momentos você fala, nossa, isso aqui tem cara de Klein, mas não tem esse crédito a ela. Ora por essa depreciação, né, de que estudar a psicanálise, tanto é que tem um outro chavão que falam dela, que ela cuida de criança e de psicótico, né? Como se isso fosse a ralé da psique. E não é disso que se trata. Ser humano é ser humano e todas as vidas importam, né? Todas as psiques importam e são caras a nós. E realmente tem isso, né? Então, assim, essa depreciação de quem trabalha, né? Como se fosse menos. Então, isso é muito importante a gente refletir,
né, dessa posição da mulher na psicanálise, de todo o desenvolvimento da Melanie Klein, o quanto que é difícil falarmos de teorias, né, da Klein. Hoje você vê autores contemporâneos que vêm de uma herança inglesa, que de alguma forma beberam na fonte de Winnicott, de Bion, mas muitos poucos vão referenciar a Melanie Klein. Claro que nós temos autores que vão na outra linha, autores que eu admiro muito, inclusive tenho o privilégio de conviver de alguma forma com eles aqui no Brasil, que falam, né, de Melanie Klein, né, que comentam bastante da obra dela e tal. Mas pensando nos cânones de psicanálise, alguns, né, por exemplo, tem pessoas que vão estudar terapia de casal e família, psicanálise de casal e família, e comenta, olha, fazendo um percurso, Freud, Melanie Klein e Bion, que vai falar de grupos. Então, é muito interessante essa herança. Então, a Melanie Klein, ela é mais do que interlocutora, ela é uma intermediária, né? E esse lugar de intermediário pode ser interessante, mas também pode ser depreciativo de alguma forma, porque muitas pessoas, né, eu tenho dado aula em algumas instituições, né, e geralmente recai sobre minha matéria falar de Melanie Klein, e é muito interessante quando alguns alunos, né, tanto de psicanálise quanto de psicologia, comentam, nossa, eu não sabia que o Winnicott foi supervisando de Klein, eu não sabia que o Bion foi paciente da Melanie Klein, foi analisando da Melanie Klein. Por quê? Porque parece que tem esse esconder, né? Parece que é um fato velado ali. E muitos teóricos até depreciam realmente a posição dela na psicanálise, a postura dela, porque ou ela tinha um manejo, uma teoria X, Y, Z, ou porque ela lidava com o que era considerado menos, que era o infantil, na infância, porque uma coisa é falar do infantil no adulto, e outra coisa é falar do infantil na infância, né? E não tem como não falar desse infantil na infância, desse lugar que ela testemunhou, que ela experimentou com a maternidade. Claro que eu não vou entrar no mérito de lugar de fala, de que uma pessoa que não teve um filho, né, em seu ventre não possa falar de infantil ou estudar. Claro que não é disso que se trata. Mas ela trouxe ali muitos elementos importantes. Ela dá uma mudança, ela faz uma virada também, né, no que tange o estudo da subjetividade, da formação do sujeito, que não tem a primeira tópica do Freud e a segunda, né? Então, a primeira, inconsciente, pré-consciente, consciente, barra de recalque. A segunda tópica, id, ego e superego. Então, é um homem, né? O sujeito é um homem, uma mulher que deseja, que pulsa, tem pulsão de vida, tem pulsão de morte, tem uma tendência à repetição. A Melanie vai trazer uma reflexão de, ok, tudo isso é verdade, ela nunca discordou de Freud, mas ela tem coisas ali nesse comecinho que são muito importantes a gente observar. Outra coisa muito fundamental no discurso dela, de que ela não responsabiliza, até porque senão ela estaria responsabilizando a si mesma, ela não responsabiliza e nem traz a obrigação aos cuidadores. Então, isso é muito importante na teoria de Klein também, essa generosidade de trazer a formação do sujeito como algo também subjetivo, não só como algo reativo, como algo objetivo, de objeto, né? De que o sujeito é fruto de uma mãe, de um pai, de cuidadores. Ela sempre fala muito do ponto de vista de observando aquele processo subjetivo, mas não responsabilizando. Então, a própria clínica dela, por mais que ela fale de culpa, ela não procura culpados, ela não procura culpar ninguém, né? Porque a gente fala, né? Tem aquelas conversas, né? Ser mãe é padecer no paraíso, quanto que a mãe, o pai, os cuidadores se sentem responsáveis pelas consequências e desdobramentos das vidas de seus filhos. Em nenhum momento no texto dela tem isso objetivamente, não tem. Se você sabe como se fosse uma fórmula, se tiver isso e se isso, o resultado vai ser esse. Não. É muito interessante que ela observa, ela é gentil nesse lugar, embora ela tenha uma fama peculiar, né, de ser brava e tudo mais, né, de ser muito dura também, mas ela não busca culpados, embora ela fale de culpa.
ela não nem toca nessa questão, porque ela não entende que trata-se de culpa, né? De culpa materna, paterna, enfim, ela não vê dessa forma. Então, ela fala daquele sujeito da formação, daquele botão de rosa que está desabrochando, que vai ter suas formas, vai ter suas pétalas abrindo, mas não necessariamente isso é um resultado direto de um comportamento A, B ou C do cuidador. Então, isso é muito generoso da clínica dela, porque tira um pouco essa relação de causalidade e efeito das formações do sujeito. Isso é muito importante também na teoria dela. Então, quando ela fala de amor, de ódio, parece até, né, gente, novela mexicana, né? Isso, nossa, amor, ódio, culpa, reparação. Aí depois ela vai dedicar um livro só para psicanálise de crianças, depois vem o terceiro livro, que fala de inveja e gratidão também, nome emblemático, assim, de telenovela. Inveja e gratidão, tantan, né? Ela vai falar dessa questão que é a inveja, que é um tabu na nossa sociedade, né? O quanto que isso é difícil. Falar de inveja, o sujeito se admitir desejante e invejoso, porque mais do que eu querer o que o outro tem, eu quero ter o que o outro tem e quero que o outro deixe de ter aquilo que ele tem. Então, aí tem todo um caminho neurótico na história. E ela traz, já são os textos maduros dela, né? Ela publica Inveja e Gratidão em 57, ela vem a falecer em 1960. Então, já é uma fase bem madura, ela já faz todo um traçado da teoria dela, do pensamento dela, se corrige. Ela fala, olha, aqui não foi muito legal o que eu falei, não, vamos pensar de uma outra forma, então ela propõe novos pensamentos, né? E aí, caminhando, né, para este final, né, de conversa, acho que o que fica desse mês, né, de mulheres na psicanálise, né, esse mês de falar sobre o feminino na psicanálise. Não sou uma estudiosa do assunto do feminino dentro da psicanálise, mas como eu gosto muito de Melanie Klein, né, estou falando, inclusive, hoje, estou falando dela aqui, acho que vale muito essa reflexão, né, de quanto que, de uma forma velada e, quiçá, inconsciente, fica esse descrédito, essa aparente ou possível depreciação do pensamento de uma mulher sobre a psicanálise. Temos autores ótimos, temos Renato Mezan, Estalde Figueiredo, Lisa Maria Ulloa Sintra, que falam de Melanie Klein, entendem a posição dela. Isso é maravilhoso, mas tem tantos outros que pulam, né? Pulam Klein, pula de Freud para Bion, pulando de Freud para Winnicott. Em alguns momentos, a desculpa é dessa coisa da formação, né, da questão de terceiro, né, de nível superior ou não, né, de terceiro grau, mas o quanto que é importante a gente pensar, a gente refletir de que o que ela traz incomoda, de que o que ela mostra, ela traz luz a coisas que não é fácil, né? Não são, fáceis de se ver, né? Então, observar que somos pessoas possíveis de amar e odiar, e que somos ambivalentes e ao mesmo tempo contraditórios, nós amamos e odiamos a mesma pessoa ou o mesmo objeto, e nós temos uma série de emoções, não só a questão da representatividade, né, que ela vai além de Freud, propõe, ela fala de desconforto, ela fala de incômodo, ela cutuca algumas feridas, que a própria cadeia racional intelectual, né, se a gente pensar no pragmatismo, né, até mesmo em termos de epistemologia, pragmatismo, aquela coisa, não é assim com a Klein, né? Ela pensa, ela reflete, ela apresenta coisas difíceis, ela apresenta reflexões duras, próprio último texto, que a gente estava comentando, o último texto dela, mas, aliás, o último texto dela também incomoda bastante, que é sobre o sentimento de solidão, mas o texto Inveja e Gratidão é um texto incômodo, porque a gente lê, a gente se envolve de alguma forma com essa leitura. Então, o quanto que é uma mulher que tira o véu ali, né? Daquela, vamos olhar aqui para umas coisas que a gente não quer olhar. Então, quanto que a crítica a ela, até, né, a posição dela na psicanálise,
isso já é vencido em alguns setores, em outros não, mas é uma mulher. E o que tem essa mulher? Toda mulher tem um quê de mistério, né? A mulher, nem Freud respondeu, nem a Melanie, enfim, o feminino é uma fonte de mistérios, né? A forma como ele se organiza e como ele se apresenta. A Melanie faz isso. Ela apresenta uma psicanálise de um ponto de vista feminino. É muito interessante que nos textos dela ela sempre fala na minha experiência clínica, ela nunca fala da experiência pessoal diretamente, às vezes ela traz uma coisa ou outra, mas ela não fala da experiência pessoal, mas ela sempre fala da experiência clínica, porque o quanto que a mulher, ela tem que ser obrigada a abandonar as suas questões pessoais para poder ter um êxito, ter sucesso na vida profissional. Né? O quanto que a mulher tem que abandonar a sua pessoalidade, a sua subjetividade, a sua vida pessoal para falar ali do profissional dela. O quanto que isso é importante, enquanto que isso num outro campo, pensando no campo contrário, né, nessa dicotomia, no campo masculino, quanto que são os falos, as apresentações, né, de falos, de troféus, de vitórias, né, e o quanto que a mulher até hoje ela tem que vestir uma roupa, ela tem que entrar num papel único que abandona as questões pessoais. Então, falar de Melanie Klein psicanálise é um pouco disso. É aquela coisa de falar dos êxitos dela, falar das vitórias dela, mas vamos deixar essa parte pessoal, né, o divórcio, os filhos, os lutos, que é isso que faz. A psicanálise dela, vamos pensar numa psicanálise dela, né, numa psicanálise kleiniana, é isso que faz a psicanálise dela ser muito rica e trazer reflexões e pensamentos, né, porque todos, tanto homens quanto mulheres, saímos de um feminino, e é desse feminino que... a partir, desse feminino que ela fala, né? Então, fica pensando até que recentemente, nos Estados Unidos, né, teve uma lei publicada de que homens e mulheres ganhariam em igualdade, exercendo o mesmo cargo e pronto, acabou. Então, pensando que a gente ainda está discutindo isso, imagina, então, no campo da psicanálise, que é um campo totalmente subjetivo, né, em que nós temos homens e mulheres trabalhando, inclusive, hoje em dia, numa linha de frente, pensando em pandemia, né, em que a gente está lidando com muitos lutos, né, então não tem como deixar de pensar em luto, e no meu caso não tem como deixar de pensar em Melanie Klein, quando se fala, né, desses lutos atuais. Então a gente está vivendo um momento de muitos lutos, de muitas perdas, de muitas reflexões, de cutucadas, de feridas, de incômodos, de pedras no sapato, e o quanto que a gente fica mais ainda pensando, né, nesse desconforto, nessa estranheza. Então, falar de Melanie Klein hoje, para mim, foi uma grande alegria e uma honra, exatamente por isso, de trazer este feminino na psicanálise. É até interessante, porque a gente fala Klein ou Melanie Klein, a gente sabe que é uma mulher, mas a coisa é tão, enfim, é tão mítica, né? Torna-se um mito, e o mito já é uma palavra que a gente já entende que é masculina, né? Já é um substantivo masculino, né? Um mito. Então, a figura dela parece que, em alguns momentos, é separada, essa coisa do feminino desse mito. Então, por isso que eu preparei essa conversa hoje com vocês aqui, né, são algumas reflexões, contém um pouco da vida dela, um pouco muito ampassando a teoria dela, mas o objetivo é falar desse lado de Melanie, né, falar dessa história de vida dela que formou, falar da maternidade, das dores da vida dela, das perdas, que foi, acho que, o que balizou de muita forma a produção dela, né, o sentir e ver a psicanálise dela, né, de um ponto totalmente diferente, de um ponto do masculino, de um ponto de falo, né, ela vê de um outro lugar, e fica muito até rico pensar, né, que você tem produções masculinas de um lado e no outro uma produção feminina tão sensível e ao mesmo tempo incômoda, né, poderia dizer assim, sobre a Melanie Klein. Então, bem, acho que as palavras que eu tinha para trazer são essas, né? E fico